Projeto Fórmula FEI Hybrid, primeiro monoposto com powertrain híbrido do Brasil, Centro Universitário FEI 2020. Aqui apresentamos o organograma do nosso time, com o professor Rafael Serralvo como orientador, professor Fábio Delatorre como co-orientador, professor Marco Barreto como coordenador da disciplina e os integrantes à direita. Podemos datar 1894 como o surgimento do automobilismo, onde tivemos seu primeiro evento. Durante toda a sua história foram realizadas diversas corridas, como podemos ver no roadmap. O automobilismo surgiu para demonstrar a velocidade e segurança dos veículos. As corridas influenciaram e influenciam as tecnologias empregadas nas ruas, servindo de ambiente de testes, como, por exemplo, os motores downsize originados na Fórmula 1, entre outros. Como cita o presidente da Toyota de WEC, o que demora 3 meses para ser desenvolvido em carros de passeio, demora apenas 3 semanas em carros de corrida. Visando acompanhar as megatendências mundiais para 2050, como eficiência energética, eletrificação, entre outros, foi realizado um estudo aprofundado nessas áreas. De acordo com uma análise realizada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia da Califórnia, no ano de 2030, aproximadamente 45% do mercado será de veículos híbridos. No mundo do automobilismo, existem dois tipos de veículos: os monopostos, primeira foto à esquerda, e os veículos com roda coberta, segunda foto à esquerda. Focaremos no monoposto, um automóvel de competição com uma estrutura principal e cockpit sem obstrução. Suas principais características são motor entre eixos, em sua maioria tração traseira, possuem características sobresterçantes, entre outros. Podemos observar no vídeo do Fórmula SAI a diferença de velocidade entre roda e veículo, gerando um coeficiente de escorregamento elevado. No segundo, temos uma largada de Fórmula 1, onde o piloto é obrigado a modular o pedal do acelerador para evitar o destracionamento. No terceiro vídeo, é perceptível que os primeiros carros mantêm um traçado limpo, com escorregamento quase nulo. E agora, entra um com dificuldade em se manter em plena tração e no traçado, quando comparado aos outros. Podemos ver melhor o comportamento descrito em câmera lenta. No último vídeo, temos uma corrida da Fórmula Indy, onde em condições de chuva, mesmo em linha reta, os veículos apresentam falta de aderência, acarretando em um acidente. No ano de 2008, a Fórmula 1 baniu o controle de tração dos seus carros. Isso gerou reações de alguns pilotos, como Michael Schumacher e Nico Rosberg. Ambos salientaram questões de segurança e desempenho em situações variadas. De acordo com Peter Wright, ex-diretor do Team Lotus, guiar um carro o mais rápido possível é, sobretudo, manter o maior nível de aceleração na direção correta. Aqui podemos observar dois trabalhos acadêmicos, sendo o primeiro o Fórmula SAI de Dartmouth, onde foi construído e estudado um protótipo de fórmula híbrido e constatados os mesmos problemas citados anteriormente, destracionamento e perda de performance. E boa parte da energia perdida se dá pelo fato do escorregamento dos pneus. Embaixo, temos o ensaio de aceleração de fórmula SAI elétrico, feito em 2019, onde é demonstrado em gráfico que quando o pedal está em 100%, ou seja, plena carga, o veículo destraciona, como podemos ver na curva em vermelho. E para largar de forma eficiente, é necessária a modulação do pedal, como podemos ver na curva azul. A máxima aceleração de um veículo é limitada pela máxima força que os pneus podem transferir para o solo. Caso essa exceda a força que o solo devolve ao conjunto, a velocidade do pneu será maior que a do carro, gerando um escorregamento dos pneus. Esse fenômeno é quantificado pela taxa de escorregamento, que é calculada através da fórmula descrita. Pelo gráfico, podemos observar a diferença de velocidade entre pneu e conjunto. Com isso, chegamos ao nosso problema: a baixa aderência dos pneus em um monoposto devido à variação excessiva do coeficiente de escorregamento longitudinal S. O propósito do nosso trabalho é reduzir a variação do coeficiente de escorregamento longitudinal S, aumentando a aderência dos pneus. De acordo com estudos de Spivak e Wills, é definido como situação ideal o coeficiente de escorregamento constante entre 0,15 e 0,20. Portanto, possuímos como target reduzir a amplitude do coeficiente de escorregamento longitudinal dos pneus em 50% dos valores iniciais. Temos o problema abordado anteriormente, e a partir dele, visamos como cliente equipes de competição interessadas em explorar as possibilidades para o futuro do automobilismo.
O seu investimento estaria relacionado a um monoposto com maior controle de aderência, gerando melhor performance com uma maior força longitudinal por quilowatt-hora gasto. Nós acreditamos que o automobilismo extrapola os limites da paixão, emoção e competitividade. Assim, buscaremos melhorar a performance dos veículos utilizando soluções inovadoras e seguindo as megatendências, projetando o melhor sistema de propulsão híbrido dedicado à redução do escorregamento. O requisito do nosso projeto será o aumento da força longitudinal aproveitada, seguindo especificações de limite de peso, distribuição de massa e aumento de aceleração. Seguiremos também normas vigentes de segurança da FIA e SAE International e o regulamento da Fórmula 3. Buscamos estudar 6 sistemas para o benchmarking, sendo os 2 primeiros de controle de tração. O primeiro, onde através de forças de frenagem, o controle reduz o torque da roda que está em situação de perda de tração, e o segundo, através da redução da sequência de faíscas e ou combustível em um ou mais cilindros, reduzindo assim o torque. Ambos possuem vantagens de adaptabilidade a diferentes condições, menor risco de acidentes e maior aderência, e desvantagens de redução de potência aplicada, maior custo computacional e maior consumo de freios. Buscando outros sistemas, exploramos uma suspensão com válvula de balanço, permitindo uma maior adaptabilidade à pista, controle dinâmico de carga e maior conforto, gerando desvantagens como custo elevado de adaptação para carros Fórmula e packaging do sistema, uma vez que o mesmo foi projetado para carros de roda fechada. A aderência está ligada aos pneus. Portanto, nós poderíamos estudar os parâmetros de um pneu alternativo, como estrutura construtiva, pressão, temperatura, composto e aspereza de contato, gerando assim vantagens como resistência às forças laterais, variação de força e torque e parametrização inicial. Porém, com algumas desvantagens como desempenho ligado a variações externas, dificuldade no controle de parâmetros e ajustabilidade. Os últimos 2 sistemas estudados seriam o AWD tradicional, adicionando ao sistema uma segunda caixa de transferência, ou diferencial, e um eixo cardan, transportando a energia do motor para as 4 rodas do veículo. Um exemplo seria o sistema 4 da Audi, utilizado em competição e em carros de passeio. Como vantagens, podemos citar a adição de força longitudinal e melhor distribuição de carga e massa entre eixos. Como desvantagens, podemos citar o packaging do sistema, adição de massa e elevação do centro de gravidade. O sistema WD híbrido podemos utilizar como exemplo um veículo WC na categoria LMP1. É um veículo composto por um motor elétrico tracionando o eixo frontal e uma combustão tracionando o eixo traseiro e um pack de baterias. Como vantagens, podemos citar adição de força longitudinal, tempo de volta 2 segundos mais rápido e melhor distribuição de massa. Como desvantagens, a complexidade do conjunto, adição de massa e custo do sistema. De forma a definir a melhor abordagem para solucionar o problema em questão, avaliamos os 6 sistemas estudados de acordo com os 7 critérios. Dessa forma, ficou exposto que a melhor abordagem seria um sistema AWD híbrido. De forma a confirmarmos a melhor abordagem, colocamos o sistema com maior desempenho apontado pela matriz de decisão como referência na matriz de confirmação, e se provou o melhor sistema para a resolução do problema. Essa seria a proposta do layout para a resolução do problema. É composto por uma unidade de potência a combustão alimentando o eixo traseiro, um pack de baterias no centro e uma unidade de potência elétrica alimentando o eixo dianteiro. Storyboard. A nossa proposta utilizará do seguinte sistema. O acionamento do pedal eletrônico fornece um sinal para a unidade de controle central, que por sua vez envia dados para o corpo do acelerador, que conversa com a unidade de controle do powertrain a combustão e envia o torque para o eixo traseiro. O pedal eletrônico também enviará um sinal em conjunto com a unidade de controle da bateria para o inversor DC-DC, o qual envia os dados para o powertrain elétrico, que fornece o torque para o eixo dianteiro. Aqui temos a análise de modo e efeito de falha para os pontos mais críticos. A criticidade foi definida a partir dos maiores números de prioridade de risco. Outras ferramentas que foram utilizadas durante o desenvolvimento do nosso projeto foram P-Diagram, análise de valor FAST, FAST Diagram, Boundary Diagram e engenharia reversa.
Para o nosso sistema, listamos todos os componentes a serem desenvolvidos. Na distribuição de torque, temos os valores de torque máximo de 240 Nm e torque nominal de 125 Nm. Para a máquina elétrica, foi selecionado o motor Enhax 228, o qual atende às condições da distribuição anterior. A alimentação do sistema foi dimensionado um container de baterias com 288 células lítio-polímero para atender a corrente do motor elétrico. Para gerenciar a alimentação do container, serão utilizados quatro sistemas de gerenciamento de bateria, um para cada 72 unidades da bateria que estão dispostas em série. Finalizando o sistema elétrico, temos o inversor DC-DC, qual foi utilizado o Cascadia PM100DX. Temos também o semi-eixo dianteiro, que foi dimensionado a partir das entradas de potência, torque e rotação. Utilizando o critério ASME, chegamos ao seguinte resultado: um eixo de 28 milímetros com material aço 4340. As juntas homocinéticas dianteiras foram dimensionadas a partir do torque e rotação da junta, chegando em uma junta size 21. Com todos os componentes dimensionados, montamos o modelo 3D do nosso projeto. Aqui podemos ver a vista de topo, vista lateral, vista posterior e vista frontal. Para dar início às simulações computacionais, temos como objetos a serem estudados um carro de Fórmula 3 com o motor Berta 2.0 e o nosso sistema. Devido à proximidade da relação potência-massa de ambos os veículos, a comparação se tornou possível. Podemos observar tal comparação através do delta. Aqui podemos observar o modelo virtual do nosso veículo, com todas as suas dimensões e aplicações de forças envolvidas. São mostrados os centros de gravidade dos componentes principais, conforme dito o estudo da dinâmica veicular longitudinal. É importante citar que a variável dos pneus segue o comportamento descrito na fórmula mágica de Pachenka, e este é um parâmetro que também foi aplicado no carro do Fórmula 3, que é o nosso veículo base de comparação. Um último ponto de destaque, que é possível de se observar nesse diagrama, é que com a adição da tração no eixo frontal à sua carga normal, que outrora não era aproveitada, com esse modelo será convertido em carga longitudinal. Podemos observar as dimensões ao lado, com a distribuição de massa em 55% na traseira e 45% na dianteira. Aqui na parte de baixo, temos como será realizado o teste do veículo, uma prova de largada, onde será analisado os primeiros 5 segundos que representam o período da primeira marcha. As entradas do nosso modelo de cálculo são distribuição de massa nos eixos, curva de torque do motor a combustão interna, curva de torque do motor elétrico e forças resistivas totais. Os dados de entrada serão aplicados em conjunto com o modelo matemático no MATLAB. Eles são tratados e depois simulados no Simulink pelo diagrama de blocos. Aqui temos o diagrama de blocos. Podemos destacar a parte superior, que representa o eixo traseiro, a parte inferior, que representa o eixo dianteiro. Ambos fornecerão velocidade de suas respectivas rodas para a parte central, que representa a estrutura do carro com suas forças resistivas totais, convergindo na velocidade do veículo. Dado isso, temos a saída do sistema, que é a velocidade de roda versus veículo, a qual será interpretada através de resultados gráficos. Entramos na parte dos resultados. A primeira simulação foi realizada com o torque de pico da máquina elétrica. Esta expressa os rendimentos por efeitos térmicos durante o funcionamento do sistema. Na linha roxa, tem-se o escorregamento máximo do veículo Fórmula 3 de 95%. Na linha azul, o eixo dianteiro do nosso modelo com valor máximo de 84%. E na linha laranja, o eixo traseiro do nosso modelo com valor máximo em 5%. Na segunda simulação, o perfil de escorregamento foi adquirido através do torque nominal, que é a sua condição normal de funcionamento, levando em consideração todos os rendimentos por efeitos térmicos. Fica notável a diferença no comportamento do sistema, em que ambos os eixos escorregam de forma semelhante, demonstrando que a solução alcança o target de forma eficaz. Outras comprovações do sucesso do design é observado a comparação dos perfis de velocidade do torque de pico e torque nominal. Lembrando o conceito do coeficiente de escorregamento, o qual é calculado através da diferença de velocidade entre pneu e veículo, nota-se que no perfil da esquerda
As rodas do eixo dianteiro têm uma velocidade discrepante quando comparado às outras, sendo que no da direita essa diferença é mitigada. Outro ponto importante de se notar é que o veículo atinge sua velocidade máxima em primeira marcha antes do fim do teste. Isso é verificado no gráfico de acelerações. Aqui fica evidente, na linha azul, que o Fórmula híbrido tem uma aceleração maior quando comparado ao Fórmula 3, que está representado na linha marrom. O fato da aceleração da nossa proposta chegar a zero mais rapidamente demonstra mais uma vez que o veículo chegou na velocidade final da relação da primeira marcha em um menor tempo, evidenciando a superioridade do híbrido no intervalo estudado. Para os custos, foi utilizado o método do cone da incerteza, onde, através de parâmetros conhecidos como cotação orçamentária e desenho da solução, chegamos a uma incerteza de menos 8% a mais 17%, resultando em um valor final de projeto de 100 mil a 130 mil reais. Mostrando o nosso Canvas de negócio, temos como oferta de valor a diminuição do escorregamento, aumento de aceleração, maior estabilidade e longevidade tecnológica, segmentos de clientes como CBA, FIA, FADEC, entre outros. Nosso relacionamento com clientes será dado através de suporte em pistas, treinamentos e garantia. Nossos canais de divulgação serão o GP Brasil de Fórmula 1, o Salão Internacional do Automóvel, sites e outros. Como atividades-chave, temos a pesquisa e desenvolvimento, fabricação, venda de projetos e venda de produtos. Como recurso-chave, plataforma base, oficina de fabricação, ferramental e engenheiros automobilísticos. Para tornar tudo isso possível, temos como parceiro-chave a FEI, Triumph, fornecedor do motor a combustão, Honeywell, fornecedor dos sensores elétricos, Enrax, fornecedor do motor elétrico, entre outros. Na estrutura de custos é contabilizado os insumos de fabricação, desenvolvimento e testes, componentes para protótipo, equipe de fabricação e marketing. Por último, nossas fontes de receita serão patrocínio, venda de projetos, venda de produtos, venda de peças de reposição e serviços. Esse é o Grupo Fórmula FEI Hybrid. Obrigado.